Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente do tradicional aqui, em vez de eu sentar e explicar e falar de algum tema e tentar ensinar você sobre alguma coisa, eu quero mostrar para vocês um caso real de um cliente que está chegando na consultoria, um caso que eu estava atendendo agora há pouco, e aí, na hora de fazer a análise financeira dessa carteira, eu pensei, pô, e se eu mostrasse isso para as pessoas, dentro, claro, do que eu posso mostrar, de como que um consultor financeiro analisa uma carteira de investimentos e quais as informações ele se utiliza para saber se uma carteira de investimentos é boa ou ruim. Então é exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo, né? Entregar para você um material real, né? Do que eu faço, de como que eu trabalho e como que você pode puxar isso para a sua própria carteira de investimentos. Se você não me conhece, sou Pedro, sou economista, sou consultor financeiro e eu faço planejamentos financeiros para pessoas reais, assim como você, assim como eu, né? Já trabalhei com mais de 500 clientes no Brasil e no mundo e também mais de 115 milhões de reais de patrimônio dessas pessoas, tá? Então, hoje eu quero mostrar para você o bastidor, né? Porque quando a gente fala de consultores financeiros, a maior parte do trabalho é uma parte intelectual que é da porta para dentro. A parte do relacionamento do cliente talvez seja a parte mais importante, evidentemente, mas a parte que mais dá trabalho é da porta para dentro. Eu quero te mostrar um pouco dessa porta para dentro nesse vídeo. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre o cliente que chegou aqui, sobre essa tese, né, de investimento, vamos dizer assim, que a gente vai cuidar a partir de agora. Né? É um cliente que chegou reclamando do relacionamento que ele tem com outro consultor financeiro e também um pouco da performance da carteira dele. Tá? Ele diz que a performance não está muito legal, que ele está perdendo para o CDI, que ele não fica confortável com isso. E nesse cenário, o consultor não ajuda ele a fazer as mudanças de alocação porque o consultor não atende ele da forma adequada. Então, foi essa a reclamação principal desse cliente. Ele já conhece o modelo de taxa fixa de gestão de carteira, então ele não é um cliente que ele é comissionado, então ele já sabe disso, ele paga ali 0,8% ao ano só para essa pessoa fazer a gestão do patrimônio dele. A gente vai ver que essa taxa não é exatamente assim, tem taxas, na verdade é um pouquinho maior. Tá? E aí a gente fala sobre um planejamento de aposentadoria em até 6 anos, né? E é um planejamento onde a pessoa tem uma previdência fechada da empresa dele e também tem outros imóveis. Então ele tem um patrimônio bastante robusto que não é só a parte de investimentos, isso é bastante comum e é bastante positivo. Tá? A carteira de investimentos dele é para complementar a renda na aposentadoria. Como ele já tem imóveis, a previdência fechada e vai ter acesso ao INSS, ele também quer uma carteira para complementar a renda e a partir disso ele não ter uma perda de qualidade de vida a partir de 2031, 2032, que é quando mais ou menos ele quer se aposentar. Então, essa é um pouco da análise geral. Claro que antes de falar isso para um cliente, eu não analiso somente esses aspectos, né? Eu também analiso um pouco de família, se ele tem seguros, né? Seguro de carro, residencial, seguro de vida, essas questões. Também se ele tem qual que é a projeção de patrimônio dele, mas se eu fosse falar sobre tudo isso, cara, ia ficar um vídeo muito longo, muita coisa no seu cérebro vai começar a fritar muito, e não é isso que eu quero fazer. Eu quero te mostrar a carteira de investimentos dessa pessoa, e eu vou tapar algumas coisas, algumas informações que são sensíveis aqui, mas a gente vai para a tela do meu computador para eu te mostrar o Excel que eu montei aqui, né? Não é a apresentação que eu faço oficialmente para o cliente, eu monto uma apresentação mais bonita, mas aqui é um pouco do como que eu avalio, e um Excel ficou muito mais didático dentro dessa apresentação. Tá? Então, a partir de agora, você deve estar aí acessando o computador junto comigo, e aí você vai ver que eu tapei o nome dos fundos de investimentos. Por que eu fiz isso? Porque dentro dos fundos de investimentos tem o nome dessa corretora onde ele está atuando e também tem outros fundos de outras gestoras. A ideia aqui não é falar mal de ninguém, é só trazer uma visão do que eu, Pedro, vejo na carteira de investimento dessas pessoas e o que eu analiso para a gente melhorar essa carteira de investimentos. Tá? Então, começando aqui pela parte dos fundos de investimentos aqui em cima, ó, deixa eu pegar o mouse aqui na parte dos fundos de investimentos, eu coloquei a categoria de investimentos, então se é multimercado, se é CDI, se é IPCA, se é ação global como um todo, a taxa de administração, a taxa de performance, se esse fundo tem, se ele tem o Come Cotas e qual que é o índice de Sharpe. Eu já vou chegar nessa questão do índice de Sharpe, tá? E aqui também coloquei uma taxa de gestão de 0,8%, que é a taxa que esse consultor cobra dele para fazer a gestão. A gente vai ver que a taxa efetiva dele é um pouco diferente. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui. E aí, chegando nessa parte dos fundos de investimentos, a gente vê aqui fundos multimercados, fundos indexados ao CDI, fundos indexados ao IPCA, ações globais e outros multimercados também tem ações brasileiras. Então, em tese, a gente olhando assim, parece que é uma carteira bastante diversificada. Tá? Mas a gente vai ver ao longo do tempo que o peso de alguns produtos está errado e a gente também tem que tirar algumas teses de investimentos. Tá? Na parte da taxa de administração, nós temos fundos de até 1,14% e 2% de taxa de administração desses fundos, até fundos de 0,10%. Aqui esse 0,10 é uma taxa bastante boa, tá?
mas a gente precisa levar em consideração também a taxa de performance. Então, a maioria desses fundos não possui taxa de performance, e aí a gente vai ver também que a maioria desses fundos não possui performance, né? Então, isso acabou prejudicando bastante o cliente, tanto que ele reclamou da performance. Você vai ver que eu não vou dizer aqui nesse vídeo quanto que essa carteira rendeu, porque a rentabilidade ela é uma consequência da construção da carteira de investimentos. Então existem fatores mais importantes que resultam numa boa rentabilidade, e não só você comprar aquele fundo de investimento que mais subiu nos últimos anos, tá? Você precisa entender bastante isso. Então hoje no Brasil, fundos de renda fixa e fundos multimercados, eles possuem o Come Cotas, tá? Só tem uma exceção, que é um fundo de... esse aqui, se eu não me engano, é esse aqui, ó, que ele não tem come cotas, apesar de ser um fundo de renda fixa, porque ele é um fundo de infraestrutura. Então, fundos de infraestrutura não possuem come cotas porque eles são incentivados, tá? Mas, de resto, todos os fundos de renda fixa e os fundos multimercados possuem come cotas e isso é bastante prejudicial, tá? Eu vou deixar aqui na tela para você, na edição do vídeo, o impacto do come cotas ao longo do tempo. Então, aqui nessas linhas, a gente tem dois investimentos que rendem 10% ao ano, num prazo de 20 anos. Ambos rendem 10%, mas um tem o come cotas e o outro não tem o come cotas. O fundo que tem o Come Cotas, ele tem uma rentabilidade, um valor final menor do que aquele produto que não tem o Come Cotas e paga o imposto só lá no final. Então, para vias de regra, a cada 20 anos de investimentos, o Come Cotas ele tira um ano de rentabilidade de você, né? Então, isso é um ponto para quem está fazendo planejamento de longo prazo, bastante importante. Esse cliente já veio perdendo esse dinheiro ao longo dos próximos anos, então nessa reta final é importante que a gente tire esse Come Cotas para tentar impulsionar um pouco mais os ganhos dessa carteira de investimentos. Tá bom? Voltando aqui para a tela, então, vamos analisar um pouco do índice de Sharpe dessa carteira. Esse aqui talvez seja um dos indicadores mais importantes de qualquer carteira de investimentos. O que é o índice de Sharpe? É o quanto de retorno eu tenho para o risco que eu estou correndo. Então, a ideia é que o meu Sharpe seja sempre muito grande, né? Porque se eu quero ter um retorno muito alto sem correr risco. Esse é meu grande ponto. Então, se eu puder ter 200% de rentabilidade no ano sem risco nenhum, esse é meu ponto ótimo, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que no mercado financeiro não é assim que funciona. A gente vê nessa carteira muitos fundos com Sharpe muito próximo de zero. Isso é um ponto que, de certa forma, é um alerta, né? Não é uma coisa ruim, mas é um alerta. Temos poucos fundos aqui que tem um Sharpe realmente positivo, e são todos fundos de renda fixa. Você vai ver que isso é muito mais comum nos fundos de renda fixa. E aí os fundos de ações, alguns fundos de renda fixa e alguns fundos de multimercados, eles possuem Sharpe negativo. Então aqui, essa pessoa está correndo muito risco para ganhar pouco retorno. E são exatamente esses produtos com Sharpe negativo e os produtos próximos de zero que na carteira desse cliente fazem com que a performance dele caia. Tá? Então na parte dos fundos de investimento são essas questões que a gente analisa. Qual que é a lógica? A gente precisa ter um Sharpe maior sem custos adicionais. Então a gente precisa entender como que a gente vai fazer isso. Tá? Em outro ponto da carteira desse cliente, ele tem alguns ativos de CDBs, então ele tem ativos CDBs ligados ao IPCA, ativos ligados ao CDI e ativos pré-fixados. Esses CDBs são bons porque ele não tem come cotas, e no caso desse cliente é um imposto de renda de 15% porque ele deixou acima de 2 anos, acima de 3 anos na verdade todos eles. Então ele não tem, ele tem imposto de renda reduzido, não tem come cotas e não tem taxas de administração nem performance porque não são fundos de investimentos, tá? Alguns são bons emissores, a maioria são bons emissores, mas um desses CDBs aqui é de um emissor que eu considero mais ou menos, tá? De novo, eu não vou citar os nomes aqui, até porque na parte dos emissores é uma informação que a gente mantém só para os clientes da consultoria, e aqui nesses emissores bons ou ruins que a gente retira vários CDBs do mercado. Então, de outra forma, tem outros bancos que a gente recomenda compras de CDBs, e aí a gente consegue mais ou menos estruturar o FGC dos clientes a partir dessas recomendações que a gente faz. Tá? Um outro ponto da carteira desse cliente, você vai ver aqui que tem bastante, são debêntures, tá? E aí, eu já falei em alguns outros vídeos do canal que debêntures, CRIs e CRAs, eu não gosto de colocar em alocação direta, tá? O que esse cliente tem? Ele não tem as debêntures puramente aqui, ele tem uma carteira administrada de debêntures. Então aqui a gente coloca mais um custo nessa carteira de investimentos. Tá? Eu coloquei que a taxa de administração e performance é zero, porque é a taxa de administração e performance do produto, mas a carteira ela tem uma taxa sim, se eu não me engano, uma taxa de mais 1%. Tá? Então, a gente tem aqui, claro, boas debêntures, mas via de regra, se quebrar, é um ativo que vai ser marcado a zero do dia para a noite, então esse cliente vai perder dinheiro, e se ele perder dinheiro, como ele quer se aposentar daqui 6 anos, não é uma boa ideia ele começar a se arriscar nesses tipos de produtos. Tá? Então, aqui temos um ponto bastante grande de alerta, tá? Essa questão dessas debêntures é um ponto que eu não consigo concordar. Para ele, acaba também não fazendo sentido. Tá? E aqui na parte do Tesouro IPCA, nós temos aqui eu até tirei o valor, mas é menos de R$100 que ele tem no Tesouro IPCA 2026, já está próximo do vencimento, não recomendo que a gente saia, vamos manter esse título aqui
ao longo do tempo, tá? Então essa basicamente é a carteira do cliente. E aí analisando os pontos aqui na direita da tela, ó, na direita desse Excel, que eu vou dar o zoom para você aqui agora, a gente tem que 58% da carteira dele tem a incidência do Come Cotas, então se a gente pegar todo o patrimônio dele, 58% tem essa incidência do Come Cotas, 42% não tem a incidência do Come Cotas, tá? E os 42% que não tem são os CDBs e as debêntures e a parte de renda variável, tá? Falando nisso, ó, a gente tem essa alocação aqui para ele. 11% em ações brasileiras, 5% em ações globais, 9% em ativos multimercados, 7% em IPCA+, 64% em CDI e 3% em pré, tá? O que a gente vai fazer nessa carteira de investimentos para melhorar ela para o planejamento e para a projeção de patrimônio desse cliente? Nós vamos aumentar a exposição internacional, porque só 5% de alocação internacional é muito pouco, e também ele tem somente ações no mercado americano, tá? Ele precisa ter também uma parcela de renda fixa para se proteger do dólar e diminuir e voltar para o perfil de investimentos, que é o perfil dele, que é um perfil um pouquinho mais conservador, tá? Aqui na parte de ações, a gente precisa começar a reduzir, porque ele está chegando muito próximo da aposentadoria dele, né? Então, por que eu falo que a gente tem que começar a reduzir? Deixa eu dar um exemplo aqui. Hoje, quando eu estou gravando aqui, ó, tá chovendo aqui em casa, tá? Se eu quiser ir no mercado, assim como eu tenho que ir no mercado daqui a pouco, eu sei que eu preciso colocar uma roupa mais fechada, um calçado mais fechado, pegar um guarda-chuva, e aí eu vou chegar no supermercado praticamente seco, né? Não vou dizer totalmente, mas praticamente seco. Quando a gente faz um planejamento de aposentadoria, é exatamente isso. A gente tem que começar a pegar os equipamentos para a gente chegar nessa aposentadoria. E aí, a gente meio que chega assim nessa metáfora, né? Nossa vida seria um dia ensolarado, então a gente pode investir e fazer várias coisas, mas a partir do momento que vai chegando perto da aposentadoria, seria mais ou menos um dia de chuva. A gente precisa ter um pouco mais de coisas para fazer essa aposentadoria dar certo. Então, via de regra, na aposentadoria, a gente começa a ter uma redução muito brusca da quantidade de ações, às vezes até nada em ações, e a gente começa a ter somente teses de renda fixa. Como ele quer se aposentar em 6 anos, e o prazo de ações é de 5 anos para mais, a gente começa a ter esse prazo cada vez mais próximo, a gente começa a retirar renda variável da carteira dos clientes. Tá? E aí uma outra parte, que é a parte dos fundos multimercados. Tá? A gente tem aqui os fundos multimercados com um histórico recente muito ruim. Eu vou deixar na tela através da edição também a relação do IHFA com o CDI. O IHFA é o índice de hedge funds da Ambima. Seria como se fosse o índice de multimercados da Ambima. Tá? A gente vê que nos últimos anos ele vem perdendo bastante para o CDI, e geralmente o benchmark, né, o referencial desses fundos é o próprio CDI. Então esses fundos não têm entregado performance, têm entregado Sharps negativos, ou seja, tem um risco muito grande para uma performance muito ruim. E a gente quer exatamente o contrário. Então a sugestão é sempre de zerar o multimercado. Por que a gente faz isso? Porque daí a gente ajusta o risco-retorno da carteira, a gente diminui a questão do Come Cotas, e a gente consegue colocar em teses de maior rentabilidade através do CDI, certo? E aí um outro ponto importante dessa carteira é que ele tem uma taxa efetiva de 1,38%. Então ele paga 0,8% para esse consultor fazer a alocação dele, mais as taxas de administração dos fundos de investimentos. Em relação ao peso nessa carteira como um todo, a taxa dele é de 1,38% ao ano. E os fundos que entregam performance, ele acaba pagando mais um pouco dessa taxa. Então é uma taxa muito alta. Tá? É uma taxa que não faz sentido aqui na consultoria. Para você ter ideia, a taxa máxima que a gente cobra, que eu cobro dos meus clientes, é de 1%. Tá? Então aqui a gente tem uma taxa muito, muito alta, a gente pode reduzir isso. Dentro dessa taxa de 1% aqui na minha consultoria, só para explicar um pouco mais desse processo, o cashback que eu receberia como consultor, ele volta diretamente para a conta do cliente. Então, esse 1% é uma taxa bruta. Com esses cashbacks, a taxa vai caindo ali para 0,6%, 0,7%, 0,8% ao ano. Tá? Então, a gente consegue reduzir essa taxa quase que pela metade. Tá? Então, essa taxa realmente é uma taxa bastante alta. E aí, Pedro, como que você vai resolver isso? Né? O que a gente vai precisar analisar é trocar a estrutura de produtos, sair dos fundos de investimentos e, a partir disso, comprar outras teses, que daí eu vou voltar para a tela cheia aqui na edição, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque daí é tão personalizado que seria como se eu estivesse recomendando produtos para você, e eu não quero que esse canal seja nesse cenário. Mas o ponto é que a gente precisa sempre analisar se o fundamento da tese está bom. Então, investir através de fundos de investimentos geralmente não é uma boa ideia. Tá? Os custos dessa carteira estão muito elevados, a gente precisa reduzir custo. Quanto menor o custo, menor o risco que a gente precisa correr para ter o mesmo retorno nominal de investimentos. E quando a gente analisa a questão do fundamento dos produtos, na questão de multimercados, ações e renda fixa como um todo, a gente vê que também está desbalanceado. Então a nossa ideia vai ser defender um pouco mais essa carteira, retirar os custos e colocar isso de acordo com a projeção de patrimônio e essa questão da aposentadoria em até 6 anos desse cliente.
Tá? Então, essa questão da consultoria personalizada, ela é muito forte aqui para mim. Se você se interessou, a sua carteira é mais ou menos parecida com essa, eu vou deixar o link da minha consultoria na descrição para você falar diretamente comigo. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te apresentado aí algum conhecimento a mais, alguma visão interna do mercado financeiro, de como que a gente analisa essas carteiras de investimentos para propor melhorias. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para a gente conversar um pouco mais sobre investimentos. E me diz aqui se vocês querem mais vídeos como esse, né? À medida que vai chegando clientes, eu vou falando um pouco mais sobre as carteiras de investimento dele. Tem história bacaníssima para contar, histórias com mais de 2 milhões em COI, enfim, tem história muito legal que dá para contar. Mas aí eu vou deixar para vocês comentarem aqui se vocês querem mais vídeos dessa maneira. Deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.